da vida de Yeshua. Três segredos da vida de Yeshua, que vai dar uma brahá para você. Como nosso amigo colocou aqui, uma brahá, uma bênção, né? Uma brahot, bênçãos, que as lives são bênçãos. Juliana Corona, shalom, que o Eterno seja contigo. Olha, fiquei muito feliz. Quem estava na aula ontem no YouTube, coloca aí eu. Quem estava na aula ontem no YouTube, coloca aí eu. Eu não consegui terminar de editar hoje, mas amanhã eu já vou postar ela no grupo lá editada, e eu já estou cortando os pedacinhos dela para ir fazendo os posts. Quem estava na aula ontem? Quem estava na aula ontem? Coloca aí eu. Aí a Cláudia estava. Quem mais estava na aula ontem? Quem estava na aula ontem? Fui impactado ontem pela aula, né? Aqui minha esposa, eu, né? Quem estava na aula ontem, coloca aí eu. Se você não estava, coloca não. Não. Você estava, coloca eu. Fico muito feliz da sua presença ontem, que foi uma aula, olha, 2 horas de aula, e passou tão rápido, passou, assim, pelo menos para mim, quando eu olhei o relógio, já tinha ido 2 horas. A Juliana Corona não estava. No YouTube, meu nome sai como Cláudia Mota. Isso, é por isso que eu não conhecia aqui, Cláudia. Né? Aqui o Adiel também não estava. Ricardo Luiz, Ricardo, coloca aí de onde você está me acompanhando. Né? Aqui a Eliclene Borges também não estava. Todos vocês que não estavam na aula, a aula está no YouTube. Né? Eu editei ela hoje, ela vai estar editada lá, mas ela vai estar, são 2 horas de aula, muito, muito forte a aula que eu dei ontem, sobre construindo realidade espiritual com base no hebraico. Santos Johnny, shalom, boa noite, coloca aí de qual cidade você está me acompanhando. Hoje eu quero falar com vocês, sobre 3 segredos, só 3 segredos da vida de Yeshua, de uma fala de Yeshua. Olha aí, a Cláudia colocando que foi muito forte mesmo. 3 segredos de uma fala muito famosa de Yeshua. 3 segredos de uma fala muito famosa de Yeshua, que nós vamos compartilhar nessa noite. Joseildo Cacheado, shalom, boa noite, coloca aí qual cidade, todos que estão entrando aí, Laila Tove. Eu quero pedir para vocês que estão entrando, tem um aviãozinho aqui no canto, clica no aviãozinho e manda para no mínimo 10 pessoas. Clica no aviãozinho e manda para 10 pessoas. 10 pessoas você vai estar aí ajudando essa live chegar mais longe. Clica no aviãozinho e manda para 10 pessoas, que o Instagram demora para avisar as pessoas, né? E essa semana o Instagram tá bem problemático, né? Várias pessoas perderam seguidores, enfim. Mas o que eu quero falar é sobre os 3 segredos de uma fala de Yeshua. E Jeclin, shalom, boa noite. Coloca de onde você está me acompanhando aqui no Instagram. Coloca aqui qual é a cidade que você está me acompanhando nessa noite. Eu quero falar sobre o verso, né, o Sefer Yohanan, o livro de João, Perek Yud Dalet, capítulo 14, Pasuk Vav, versículo 6. Sefer Yohanan, o livro de João, o Evangelho de Yeshua, escrito por João, o mais profundo dos 4 evangelhos. Perek Yud Dalet, capítulo 14, Pasuk Vav, versículo 6. É nesse versículo que eu vou mostrar para você
3 segredos da vida de Yeshua. Laine, shalom, boa noite. Francisco Ângelo, shalom, boa noite. Coloca aí qual cidade vocês estão me acompanhando. A Laine, eu sei que ela é aqui de Ribeirão Preto, nossa amiga aqui de Ribeirão Preto. Shalom, Laine, esposa do nosso amigo Marco Aurélio. Que o Eterno seja contigo. Então, o que é que diz lá João 14,6? Você sabe até decor, não é? Em português, né? E disse Yeshua, Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A Juliana é lá de Araras, minha cidade natal, 150 quilômetros aqui de Ribeirão Preto. O Francisco é de Lorena, Rio de Janeiro. Joseildo de São Paulo. Isso aí, ó. É isso aí, ó. Faça igual a Cláudia. Manda aviãozinho para geral. Manda para todo mundo aí. Valdir Chaves. Fábio Melo entrava aí. Coloca aí de qual cidade e manda aviãozinho aí para todo mundo. Como disse a Cláudia aí, manda aviãozinho para geral. Para todo mundo vir para a aula. Essa aula vai ser rápida. Vai ser rápida. Sefer Yohanan, livro de João, capítulo 14, verso 6. Yeshua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em hebraico, como é que ele disse? Porque, entenda uma coisa, que eu gosto de repetir sempre. Yeshua não era grego. Yeshua não era romano. Yeshua não era egípcio. Yeshua era judeu. Judeu, falava hebraico, falava aramaico. Aí minha esposa colocou aí Sefer Yohanan, Perek Yud Dalet, Pasuk Vav, capítulo 14, verso 6. Ele disse assim, então preste muita atenção, não confunda que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, foi escrito grande parte em grego. Mas os discípulos de Yeshua não falavam grego. Grande parte dos seguidores de Yeshua eram judeus. E de todos que ouviam Jesus e Yeshua eram judeus. Ó, a Valdir Chaves e Felipe e Fábio Melo, governador Valadares, Minas Gerais. Já estive em governador Valadares. Já estive em governador Valadares. Um abraço aí a todos os mineiros. Então, é um erro querer interpretar a Bíblia pelo grego. O amor de Yeshua não é amor ágape. O amor de Yeshua é amor ahavá. É amor ahavá. Então é importante, quando você vai ler a Bíblia, você entender que a Bíblia foi escrita no grego, né? A Brit Hadashah, o Novo Testamento, a Nova Aliança, mas Yeshua falava hebraico, falava aramaico, que é muito próximo do hebraico. Então nós não podemos entender o que ele falou pela cultura grega, porque a cultura grega era totalmente distorcida. Então o que é que ele disse em hebraico, esse versículo muito famoso, João 14,6? É assim em hebraico: Vaiomer Elaiv, Yeshua Anori Haderer Emet, Raim. Calma que eu vou traduzir. Shalom, Vânia, que o Eterno seja contigo. Paulo Roberto, shalom, que o Eterno seja contigo. Vai colocando de onde vocês estão entrando aí. Espalha aviãozinho para geral e coloca de qual cidade você está me assistindo aqui. A Vânia daqui de Ribeirão Preto, nossa amiga aqui, que o Eterno seja contigo, Vânia. Então, ele disse essas palavras. Quando a gente fala em hebraico, eu sinto até que eu estou vendo Yeshua falar.
Parece que ele está perto. Olha aí, a pastora colocou aí, minha esposa colocou aí em hebraico, transliterado. Vayomer Elai Yeshua Anori. Haderer Verhaemet Verhaim. Veja que coisa impressionante. Um detalhezinho assim que eu vou falar para você, antes de falar dos 3 segredos. O Paulo Roberto é de São Miguel Arcanjo, interior de São Paulo. Que o Eterno seja contigo. É isso mesmo. Veja, está escrito assim, ó, Vaiomer. O que é Vaiomer? E disse, Vaiomer. Vaiomer Elaive. Yeshua. Yeshua. Yeshua é Jesus. Não confunda a confusão que as pessoas fazem na internet. Tem vídeos no YouTube falando que o nome de Yeshua veio de cavalo. Uma mistura que as pessoas fazem. Não. Primeiro que Jesus não é uma tradução do nome Yeshua. Isso poderia fazer outra live. Então não confunda. Yeshua é o nome original dele, em hebraico. E aí diz assim, a Vânia foi uma das minhas alunas do hebraico, né? Prazer em ter você aqui, Vânia. E diz assim, Anorri, veja, diz Anorri, Yeshua Anorri. Ué, não era para ser Ani? Quando ele diz, eu sou. Você sabe que no hebraico não existe o verbo ser na primeira pessoa. Existe só a ideia de ser. Nós traduzimos eu sou, mas não existe eu sou. Mas existe 2 eu. O Ani, ontem alguém falou que eu falo muito rápido. Eu estou tentando falar devagarzinho aqui agora. Se eu estiver muito rápido, vocês me corrigem aí. Ani em hebraico é eu. Ani é eu. E Anorri é eu também. Veja que no texto em hebraico aparece Anorri, e não Ani. Por quê? Porque Ani é quando eu falo para todo mundo. Falo em comum. É uma palavra para todos. E Anorri é uma palavra mais próxima, de autoridade. Lá no Aser Devarot, nas 10 palavras, conhecido como 10 mandamentos, é essa palavra que aparece para o Eterno. Anorri Adonai. Eu sou o Senhor. E aqui usa Anorri, porque ele está em destaque falando. O que a palavra quer dizer é que quando ele está falando, todo mundo está prestando atenção. Você imagina Yeshua falando aí? Isso aí é o que a minha esposa colocou aí, está me ajudando aí, e transliterou aí. Ani é eu, Anorri é eu também. Só que Ani é eu no meio de todos. Anorri é eu em destaque de todos. É muito forte o hebraico, é muito forte. E aí ele diz assim, Anorri Haderer. Cíntia, esposa do meu amigo pastor Esdras, do Rio de Janeiro, que o Eterno seja contigo. Vou dar o primeiro segredo aqui de Yeshua. Ele diz assim, Anorri Haderer. Anorri Haderer. Eu sou o caminho. Derer é caminho. A primeira porta do Michigan era Derer. A palavra Derer, minha esposa já vai escrever aí para vocês. A palavra Derer começa com Dalet. Dalet, Resh e Ra final. Derer. A palavra começa com Dalet exatamente porque a primeira coisa que acontece na vida nossa é entrar no caminho. Quem está aqui que entrou no caminho?
no caminho de Yeshua. Primeira coisa que acontece, isso ela colocou aí. Coloca em hebraico aí, bem, para as pessoas verem que a primeira letra é o Dalet. Derer, minha mãe, beijo para minha mãe, que está acompanhando aí. Maria Dalva, Sampaio Maria Dalva. Derer é caminho. E eu disse ontem do segredo da letra Dalet. Dalet é porta. Porque a primeira coisa que Yeshua faz é abrir a porta para nos mostrar um caminho. A primeira coisa que Yeshua faz na minha vida e na sua vida é abrir a porta e dizer para você que há um caminho. Derer significa caminho. Mas esse não é o segredo. Qual é o segredo, Marcelo? Danúbia Fernandes, Shalom, boa noite. Coloca de qual cidade você está me acompanhando. Qual é o segredo aqui da palavra Derer? É que a palavra Derer significa caminho. Mas a palavra Derer significa também modo de ser. Modo de ser. O que é que Yeshua está nos mostrando com essa palavra em hebraico? Está nos mostrando que existe um modo de ser que Yeshua nos apresenta. Da Bahia de Feira de Santana, Danúbio, eu já estive em Feira de Santana, cidade abençoada de Feira de Santana. Tinha um amigo muito chegado que o Senhor já levou, mas já estive aí em Feira de Santana, cidade abençoada. Emerson Sicarelli, Shalom, boa noite. Coloca de qual cidade você está me acompanhando. Então, a palavra Derer significa modo de ser, um padrão estabelecido por Yeshua. Porque não adianta você entrar no caminho e querer viver o seu padrão. Ele diz, Anori Haderer. Esse prefixo Ra significa o, a, os, as. Então, Anori Ha, o Derer, caminho, o padrão. O que ele está dizendo? Quando você atravessar a porta chamada caminho, você precisa seguir a minha maneira de ser. Você precisa seguir os meus padrões, não aquilo que você acha, não aquilo que você pensa, não a maneira que você quer fazer. Você já percebeu que nós vivemos um tempo onde muitas pessoas customizaram a fé? Não, eu acho que deve fazer assim. Eu acho que deve fazer assim. Eu acho. E Yeshua está dizendo, Haderer, eu tenho um padrão. Agora, qual é o padrão de Yeshua? Isso que eu vou falar agora vai te assustar. Mas muitas pessoas acham que Yeshua saía para a rua inventando um monte de coisa. Todo grande líder no mundo que marcou história, no mundo religioso, ele tem um livro dele. Então, Buda tem um livro dele, Maomé tem um livro dele, né? Cada líder espiritual tem o seu livro. Eu pergunto para você, qual era o padrão, o livro que Yeshua apresentava quando ele pregava? Ele falava sobre o quê? Marcelo, o Evangelho. Não. Evangelho não existia quando Yeshua pregava. Porque o Evangelho é a história de Yeshua. É o que ele falou. Ele falava baseado no quê? Ele falava baseado no Tanar. Então, quando você vê ele dizendo, olha, siga a Bíblia, ele está falando do Tanar, porque na época de Yeshua não existia de Gênesis a Apocalipse. Na época de Yeshua existia o Tanar, que eu mostrei ontem na aula, de Gênesis a Malaquias. Tanto é que quando Yeshua chega
a 7 quilômetros das portas de Jerusalém, ele para. Por que ele para? Ele para porque faltava um elemento para ele entrar em Jerusalém. E qual era o elemento? Aquele que o profeta Zacarias, 500 anos antes, tinha falado. Que o rei iria entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. Então ele para e diz para buscar o jumentinho. Porque 500 anos antes o profeta escreveu aquilo. Então, Yeshua, ele falava o que estava no Tanar. Então, se ele falava o que estava no Tanar, Derer significa o quê? Qual é o nosso padrão de vida? Qual é o meu padrão? Qual é o seu padrão de vida? O que é Derer? Qual é o meu modo de ser? Quando eu vou decidir, quando eu vou fazer alguma coisa, eu devo consultar a quem? Você deve consultar a palavra do Eterno. Você deve consultar a palavra do Eterno, a palavra do Todo-Poderoso. Não é o que você acha, mas é o que está escrito na palavra do Eterno. Derer significa o modo de ser de Yeshua, o padrão de Yeshua. Ah, mas eu não concordo com o que Yeshua falou. Mas ele não quer saber se você concorda ou não. Quando você entra no caminho, Derer significa essa porta. É para que você viva a palavra do Eterno. Depois da primeira porta do Mishkan, o primeiro elemento que estava ali entre a primeira e a segunda porta, o que era? O altar, chamado em língua hebraica Mizbar Haveroshet. Mizbar Haveroshet, altar de holocausto. E antes da segunda porta estava a Quior, a pia de bronze. E por quê? Porque entre a primeira porta, Derer, e a segunda porta, Emet, você só chega no Emet se você atravessar o Derer. Calma, eu vou explicar. Derer é o padrão. Eu aceito viver o padrão do Eterno. E qual é o padrão do Eterno? É eu agora viver para a palavra e não para mim mesmo. O altar, chamado em língua hebraica Mizbar Haveroshet, fala de sacrifício. Eu sacrifico. Ah, Marcelo, mas Yeshua já sacrificou por mim. Mas o que é que ele disse na sua palavra? Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor da palavra, esse achá-la. Exatamente, meu amigo. Tanar é um acróstico. Torá, Nevim, Ketuvim. Edinaldo, Shalom, boa noite. Coloca aí de qual cidade você está me acompanhando. Então, eu nunca... Presta atenção nesse segredo. Se eu entrei no caminho e os seguidores de Yeshua eram chamados a seita do caminho. Se eu entrei no caminho, eu decidi que não sou eu mais quem vivo, mas é a palavra do Eterno que vive em mim. Não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer. Muriaé, Minas Gerais, Shalom, que o Eterno seja contigo. Linhares, coloca aí de qual cidade você está me acompanhando. Então veja, eu estou repetindo porque a audiência no Instagram ela é rotativa. Então, por isso que eu estou repetindo. Porque Derer é o caminho. Agora, se eu entrei no caminho, é porque eu escolhi que eu não vou defender mais a minha vida, mas eu vou defender a palavra do Eterno. A palavra do Senhor. Mas se me matarem, a palavra vai continuar.
Então, eu só vou chegar na verdade, que é emet, se eu estiver disposto a sacrificar-me. Agora veja, não é sacrificar fisicamente. Apóstolo Shaul, conhecido como Paulo, ele disse: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Ele, como um profundo conhecedor das Escrituras, ele coloca duas palavras que jamais poderiam estar na mesma frase em outro tempo: sacrifício e vida. Porque sacrifício fala de morte, e a vida é antagônico à morte. Mas ele coloca na mesma frase: porque eu só posso morrer e continuar vivo crendo em Yeshua e na sua palavra. Crendo em Yeshua e na sua palavra. Shalom, é o Tiago Yaakov de Fortaleza, Ceará. Shalom, um abraço para todos os cearenses aí. Que o Eterno seja contigo. Fortaleza, um lugar maravilhoso. Então, eu não chego na verdade se eu quiser segurar a minha vida. É muito forte isso. Sabe por quê, mano? Porque eu não posso ser seletivo na escolha da verdade. A palavra emet, e aqui vai o segundo segredo. A palavra emet significa o quê? Uma verdade completa. Infelizmente, a verdade foi pinçada. Ah, eu quero essa verdade, mas essa não. Ah, isso aqui eu quero, mas isso aqui eu não quero. Ah, isso aqui é legal, mas isso não é. Somente quem entrou no caminho, renunciou à sua própria vida por amor do Eterno, está disposto a viver a verdade. E a verdade é emet. A verdade não é relativa como o mundo está pregando. Ah, cada um tem a sua verdade. E Deus respeita a verdade de cada um, não. Conhecereis a verdade, e essa verdade libertará. A palavra emet é formada de 3 letras. A letra Aleph, a letra Mem e a letra Tav. Emet. O que é verdade, Marcelo? A primeira letra do hebraico, do abecedário hebraico, é Aleph. É a letra que representa o eterno. A letra central da palavra emet, mem, é a letra central também do abecedário hebraico. A letra mem, que equivale ao número 40. A letra tav é a última letra do abecedário hebraico. Aleph é a primeira, Mem é do meio e Tav é a última. Então, o que é verdade? O que é verdade? Não sei se eu vou deixar. Vocês querem que deixe essa aula? É uma pincelada rápida aqui. Aleph representa Deus. Mem, águas. Tav, o sinal. Ou seja, o que é verdade? É quando eu levo Deus para ser um sinal para toda a humanidade. Já percebeu que tudo que você coloca nas águas, as águas levam? É muito forte. Essa você nunca ouviu, né? Aleph representa Deus, que é colocado nas águas para ser um sinal para toda a humanidade. A primeira letra também fala que eu devo seguir a verdade no começo, no meio e no fim. Muitas pessoas defendem a verdade no começo, mas desistem da verdade no meio. Sabe por quê? Porque toda verdade passará pela prova para saber o quanto você está disposto para defender a verdade que você crê. Tudo aquilo que você chama de verdade
você será provado. Por quê? Porque o Yetzer Hará, que é a inclinação má, quer cortar a verdade pelo meio. Porque se eu tirar uma letra da palavra Emet, a primeira letra, que é Aleph, fica a palavra Met, que significa morte. Porque as meias verdades são morte. Quando eu pego a palavra do Eterno e eu dilacero essa palavra e pego só o que eu quero, a caixinha da promessa, eu pego só as promessas, as obrigações eu não quero, então eu estou trazendo a morte para a minha vida. Porque até aquilo que é ruquim, até aquilo que é preceitos que eu não entendo, eu devo seguir, porque aquele que conhece todas as coisas, ele sabe exatamente o que é melhor para mim. Exatamente, sofismas perigosos. O que é um sofista? Como a Cláudia colocou aqui. O sofista é aquele que consegue defender tanto o bem quanto o mal. É um especialista em camuflar a verdade e camuflar a mentira. É um especialista em ser um ensaboado, né? Liso, né? Uma pessoa que transita em todos os campos. Quando você vê uma pessoa que agrada a todo mundo, saiba que essa pessoa não vive a verdade. Porque toda a verdade será provada, porque o desejo do Yetzer Hará, do Hassatã, é que a sua verdade gere morte, porque ele quer tirar o Aleph da sua vida. Você só vai atravessar a segunda porta. Cristiane Celoto, de Ribeirão Preto, nossa amiga aqui, que o Eterno seja contigo. Você só vai atravessar. Eu disse, tem um vídeo meu aqui no YouTube, aqui no Instagram gravado. Muita gente entra, escuta isso que eu vou lhe dizer. Muita gente entra pelo caminho. Poucos atravessam a porta Emet, a porta da verdade. Porque muitos querem entrar no caminho. Porque vislumbram a vida. Mas ninguém chega na vida sem antes passar pela verdade. Meia verdade é uma mentira completa, exatamente, Adiel. A meia verdade já é uma mentira. Já é uma mentira. Tem um conto popular, quem já ouviu aquele dito popular que diz assim: a verdade nua e crua. Eu gosto da verdade nua e crua. Quem já ouviu esse dito popular? Coloca aí eu. Coloca aí eu já ouvi. Coloca eu. Você já ouviu aquele dito popular que diz assim: eu gosto da verdade nua e crua. Quem já ouviu esse dito popular? Olha aí, a Cláudia já ouviu. Quem mais já ouviu? O Adiel já ouviu. Quem mais já ouviu? Você sabe o que significa isso? Eu vou lhe contar. É exatamente dentro desse segundo segredo que Yeshua falou. Olha, eu sou a verdade completa, plena, eu não sou meia verdade. Eu não pareço a verdade. Porque tem muitos que parecem a verdade. O Edinaldo também está dizendo eu. Quem mais já ouviu esse dito popular? Deixa eu contar para você de onde saiu esse dito popular. Não sei se você sabe. Ah, o Florencio veio por causa do aviãozinho aí. Ganhou mais uma aqui para nós. Eu já usei até como ilustração na pregação. Eu vou contar para você essa fábula. De onde saiu esse dito popular? De uma fábula. Silva Ferreira. Eu não consegui ler o começo do nome. Coloca aí de qual cidade você está me assistindo. Presta atenção na fábula. De onde saiu esse dito popular? A verdade nua e crua. É uma fábula. É um conto para explicar de onde veio esse provérbio.
esse dito popular. Diz que a verdade e a mentira estavam na beira de um lago. E a mentira disse para a verdade: olha o céu como está lindo, como está azul, como está bonito. E a verdade, Mário Sérgio, olhou para o céu e viu que o que a mentira estava falando era verdade. E aí, a mentira, Adriano Martins, coloque aí de qual cidade vocês estão me assistindo. Aí a mentira disse assim: olha as águas desse rio. Olha as águas desse rio como são límpidas e lindas. E aí a verdade olhou para as águas do rio e viu que era verdade. Quando a verdade percebeu que a mentira contou duas verdades, ela relaxou. Aí a mentira disse assim: vamos dar um mergulho nesse rio? A verdade concordou. Tirou a roupa e pulou no rio. Tirou a roupa e pulou no rio. A mentira sagaz catou a roupa da verdade, vestiu a roupa da verdade e fugiu. E deixou a roupa da mentira ali. Quando a verdade saiu das águas, procurou a sua roupa, não achou. E não quis colocar a roupa da mentira. E a mentira andando pela cidade com a roupa da verdade. As pessoas olhavam, estranhavam. Peraí, essa roupa, parece a mentira. Mas a roupa é de verdade. Mas ela fala como mentira. Mas a roupa é da verdade. E de repente veio a verdade nua e crua. E a verdade veio falando: eu sou a verdade. Mas as pessoas olhavam para a verdade e se assustavam porque ela estava nua. E ninguém conseguia acreditar na verdade porque a verdade era assustadora. Essa é a realidade dos dias de hoje. A mentira se veste como a verdade e engana os incautos, engana os simples. Meu amigo, não deixe ser enganado pela mentira, ainda que ela tenha roupa de verdade. Se você passou pelo caminho, sabe como você identifica a mentira? Se você desprendeu o seu físico dessa terra. Lincoln Aguiar, Shalom, coloca de qual cidade você está. O outro colocou que é de Goiás. Enquanto você estiver preso nessa terra com a sua matéria, você nunca vai conseguir viver a verdade. Você nunca vai conseguir viver o Emet. Emet, que é 441. 441, que é o total da soma das letras. A mentira, ela se veste de verdade, engana muitos. Wendel Alves, de Ribeirão Preto, que o Eterno seja contigo. Então, o que eu preciso para chegar na verdade, Marcelo? Você precisa sacrificar a sua vida. Parar de querer viver o que você quer e passar a viver o que o Eterno quer. Mas para eu atravessar a porta da verdade, o que eu preciso, Jailton Souza? Você precisa passar pela pia também, que é a Quior, a pia de bronze. Quior em hebraico, que é uma pia onde o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, lavava as mãos e os pés. Por quê? As mãos falam do que eu fiz e os pés falam de onde eu passei. Porque você, para atravessar a porta da verdade, precisa revelar o que fez e por onde passou. Nós não podemos ocultar os pés e as mãos. Nós temos que lavar os pés e as mãos com a água espiritual da palavra do Eterno.
Aleluia. Baruch Hashem. Quem está gostando, eu vou falar o último segredo. Quem está gostando, dá um Baruch Hashem. Enche a tela de coraçãozinho se você está gostando. Se você está gostando. Exatamente. 441 é a verdade. Que dá o número 9. O número 9. Que é um número muito forte. Muito forte. Flaviana 1106. Coloca aí de onde você está nos acompanhando. Maria Costa, Shalom, que o Eterno seja contigo. Coloca aí de onde você está nos acompanhando. Lu, coloca de onde vocês estão nos acompanhando. É muito forte, não é? Mão, fala o que eu faço. Pés, fala por onde eu passei. Por que 441? Eu vou explicar aqui. A letra Aleph, a verdade em hebraico, olha, Camaçari, Bahia, conheço também Camaçari. Verdade em hebraico é Emet. Eu vou falar bem devagar. Se a minha esposa estiver por aí, coloca aí em hebraico aí, Emet. Aleph vale 1. É a primeira letra. A letra do meio é a letra Mem, vale 40. A letra Mem vale 40. A última letra é a letra Tav. A letra Tav vale 400. É a última letra do abecedário hebraico. Por que eu falo abecedário? Eu não gosto de falar alfabeto, porque alfabeto vem do grego, né? Alfa e beta. Então eu gosto de falar abecedário. A Maria de São Paulo, a Lu de Itaú de Minas. Aí minha esposa colocou ali, ó. Aleph, Mem e Tav. 441. Você quer que eu dou mais um segredo aqui? Não sei se vocês estão gostando ou não. Eu falei para encher de coração, ninguém colocou coração. Não sei se vocês estão gostando. Ó. Emet tem 2 4. 441. 441. O 4 no hebraico, eu estou falando devagar dessa vez, né? O 4 no hebraico é Dalet. Dalet fala de porta. 4 fala de porta. Na palavra Emet tem 2 4. Por que tem 2 4? Porque o Aleph vale 1. A letra Mem vale 40, 4, ó, tem um 4 aqui, 40, tem um 4. E a letra Tav vale 400, mais um 4. O que é que significa? Que viver a verdade me faz, olha, é muito forte isso, abrir portas dobradas espirituais. Ah, Marcelo, mas a palavra met, agora eu vou te pegar, Marcelo. Agora eu vou te pegar. Mas a palavra met, mem tem 40. E tav tem 400. Aqui para mim tá normal. Tá normal para vocês aí? Mem é 40. E tav é 40 também. É 400. Então tem 2 4. Então, só que met tem 2 4, mas não tem o Aleph, não tem o 1. Não tem Deus. E agora eu vou dar um segredo para você. Não importa quantas portas se abram na sua vida, se o Aleph não estiver presente, todas as portas levarão para a maldição. Eu vou repetir. A palavra Emet tem 2 4. Portas abertas, escancaradas, portas dobradas. Mas a palavra Met também tem 2 4, só que não tem o Aleph, não tem Deus. Então o que é verdade? É quando eu vivo a verdade sem tirar Deus do negócio. Porque eu tenho que viver a verdade com Deus.
Porque a verdade sem Deus é mentira. Mas existe a verdade interesseira, a verdade que não liberta, a verdade que escraviza, a verdade que humilha, a verdade que despreza. Veja, um exemplo só e eu vou passar para o último segredo. Aqueles homens que pegaram aquela mulher em flagrante adultério. Lembra na passagem bíblica? Eles estavam falando a verdade. Ela caiu em adultério. Por que eu sei que eles estavam falando a verdade? Porque Yeshua no final vai dizer para ela, vai e não peques mais. Só que a verdade deles estava humilhando aquela mulher e destruindo aquela mulher. E a palavra do Eterno diz que a ninguém você tem que desnudar. Porque se eu uso a verdade para humilhar, essa verdade tem peso de mentira. Por isso, é muito importante o que Yeshua fez. A Bíblia diz que ele é cheio de ren. Ren, em hebraico, é graça. Cheio de ren veemet. Cheio de graça e de verdade. Ele é cheio de graça e de verdade. Sabe por quê? A verdade só pode ser usada se antes vier a graça. A verdade, como muitas pessoas dizem assim, não, eu digo a verdade, doa quem doer. Quem já escutou esse dito popular? Coloca eu. Quem já escutou esse dito popular? Eu digo a verdade, doa a quem doer. Quem já escutou esse dito popular? Coloca aí eu já escutei. Digo a verdade, doa a quem doer. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Aí, ó. A Danúbia, a Maria, o Edinaldo, o Wendel. Quem mais já ouviu? Olha aí, quantas pessoas já ouviram? Essa não é a verdade, Emet. Essa não é a verdade, Emet. Porque a verdade, quando você vê alguém na internet falando a verdade de alguém, e essa verdade está destruindo aquela pessoa, saiba, Deus não está com aquela pessoa. O sincericídio é verdade, é isso aí. Ah, Marcelo, mas a pessoa... Não tem negócio. Porque a correção do Eterno, o Eterno podia nos desnudar e mostrar quem realmente nós somos para todo mundo. Mas ele nos chama para o quarto secreto e nos corrige no íntimo da nossa alma. Não é? Então, Emet fala de uma verdade plena. Eu só vou alcançar o Emet se eu estiver disposto a estar com as mãos limpas. Ou seja, aquilo que eu faço não por causa da lei humana, não porque o meu pai, a minha mãe, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos estão olhando. Não por causa do governo. Eu faço a verdade e vivo a verdade porque eu creio na palavra do Eterno. A verdade inegociável, que assusta o mundo. A verdade inegociável. Só que passei a verdade. Eu entrei no caminho, passei a verdade. Mas para chegar na vida, o requisito é muito maior. Entre o caminho e a verdade tem dois elementos. Só que entre a verdade, Emet, e a vida, Raim, tem três elementos. Tem a menorá, tem Misbah Bazarav e tem a Shurhan Lechem, a mesa dos pães. Misbah Bazarav, o altar de incenso. A menorá.
as 7 velas acesas. O que é que fala? E aqui é muito forte, muito forte. Você não chega na verdade se você não tratar esses 3 elementos. A verdade dói muito mais em quem quer continuar vivendo na mentira. Exatamente. Dói muito mais. É muito melhor se libertar da mentira rápido. É muito melhor. Então, entre a verdade e a vida, há 3 elementos que são extremamente importantes para você alcançar a vida: a menorá, o altar de incenso e a mesa dos pães. Menorá, Misbar Bazarav e a Shulchan. Esses 3 elementos são o equilíbrio, que é o equilíbrio, vou falar assim de algo profundo, mas de uma maneira clara para você entender. Para quem busca a verdade, ela corrige e muda, acho que é isso, né? Equilíbrio. Esses 3 elementos falam da alma. Por quê? Por que da alma, Marcelo? Porque uma das coisas mais complexas de se equilibrar na vida humana é a alma. São os sentimentos. Quer ver? Quantas pessoas que estão aqui agora já foram enganadas pela sua alma? Não é pela alma de outra pessoa, por um sentimento. Você achou que uma pessoa gostava de você, ela estava te enganando. Você foi enganado por um sentimento. Você achou que Deus tinha falado com você, mas Deus não tinha falado. Você foi enganado pelo seu sentimento. Quantas pessoas já foram enganadas pelo próprio sentimento? Coloca eu, a Danúbia já colocou eu aqui. Coloca aí, se você tiver coragem, né? Como a Danúbia aqui, ó. O Florencio aqui, ó. Muitas vezes a alma e mente enganam. Mas a alma, o sentimento, pode perceber que o mundo, e quando você olha, por exemplo, a cultura grega, é toda voltada para a alma. É toda voltada para a alma. Que é o Deus chamado Eros. O Deus do desejo. O Deus do desejo. Por que o Deus do desejo? Porque é o ser desejante que nunca é saciado. Olha aí. O que é o ser desejante? Que o mundo quer que você nunca esteja saciado com nada. Então você vai se enganando cada vez mais. Não, quando eu comprar aquele carro, então, não, mas quando eu comprar aquela casa, não, mas quando eu chegar naquele lugar, não, mas quando eu fazer isso, não, mas quando eu tiver tanto dinheiro na conta, não, mas quando eu conhecer tal pessoa, não, mas quando eu chegar em tal cidade, não, mas quando, você se torna um ser desejante e vive uma vida desequilibrada. Eu vou só falar um requisito para equilibrar a sua alma. Quem quer ouvir aí? Para a gente partir para o último segredo. Um requisito para equilibrar a sua alma. Se você pegar isso aqui, vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Um requisito. Só se você encher a tela de coração aí, eu vou dar. Vamos ver. Um requisito. Um só. Isso. Bom. Está enchendo de coração, então eu vou falar. O que é que os 3 elementos do santo lugar, do Mishkan, do tabernáculo, tinha em comum? O lugar chamado Kodesh, santo lugar. A raiz dos pensamentos é o coração, e ele produz 4 ramos, bem e mal, vida e morte. Há uma luta da carne. Há algo que eu vou te passar aqui
que vai equilibrar, vai ser o princípio para equilibrar a sua alma. Preste atenção, o que os 3 elementos, a menorá, o Misbah Bazahave, o altar de incenso, e a Shulhan têm em comum? Esses 3 elementos, os 3 tinham que ser constantemente estar em manutenção. A menorá tinha que ter a manutenção com espevitador para limpar os canais da menorá. O Misbah Bazahave, o altar de incenso, tinha que limpar as cinzas constantemente. E a Shulhan, a mesa dos pães, a cada 6 dias tinha que trocar os pães. Esses 3 elementos falam do quê? De manutenção. Pega o que eu vou lhe dizer. A sua alma precisa de manutenção constante. Porque o que não há manutenção vai gerar degradação. Eu vou repetir. Não adianta orar, que a sua alma ela é persistente no erro. A alma precisa de manutenção, limpeza constante. Pensa na sua alma como a sua casa. Você limpa a sua casa, lava a sua casa, passa pano na sua casa, fecha a sua casa, vai viajar, vai para o Rio de Janeiro, para as lindas praias do Rio de Janeiro, você vai para as lindas praias de Fortaleza, Ceará, nas dunas de Fortaleza, e larga a sua casa fechada. Passa 20 dias. Quando você voltar, a sua casa vai estar limpa ou suja? Eu pergunto para você. A sua casa vai estar limpa ou suja? Me diz aí as mulheres, os homens que estão aí. Sua casa vai estar fechada, não vai ter ninguém dentro da casa. Você tranca a casa e vai viajar. Vai para as praias do Ceará. Vai para as praias do Rio de Janeiro, que eu morro de saudade de voltar lá. Meu amigo Esdras me levou lá para as lindas praias. Suja. Você volta de viagem, abre a casa e joga uma água, você vai ver. Ela mesmo fechada, ela suja. Assim é a sua alma. Não adianta você falar, eu estou indo na igreja, mas você está limpando a sua alma? Eu leio a Bíblia todo dia, mas a Bíblia passa pela sua alma? Essa é a diferença. Há quem lê a Bíblia e quem passa a Bíblia pela sua vida. A Bíblia é a água que limpa os cantos mais sujos da sua alma. A Bíblia é a água que purifica os cantos mais sujos da sua casa. Porque você quer ver uma casa limpa, joga água. Você joga água, a água vai e penetra todos os cantos. Mas quando nós não queremos isso, o que é que nós fazemos? Nós queremos manter a casa fechada. E casa fechada junta sujeira. Tem muita gente que é proativo na igreja. Tem muita gente que conhece a Bíblia e cita versículo, por referência. Mas a sua alma está suja. E a alma suja não tem vida. Por isso que o Kodesh era um lugar que era necessário constante manutenção. O que isso significa, Marcelo? Isso significa que se você não abrir a sua alma, não sou eu que abro a sua alma, não é a sua mãe, não é o seu pai, precisa abrir a sua alma. Quando eu dou aula sobre o mística, sobre o tabernáculo, eu já dei uma aula sobre o tabernáculo, várias aulas. Eu me lembro uma aula presencial, onde uma mulher relatou na aula que ela foi curada da alma, de todos os traumas que ela tinha na alma, falando do mística, falando do tabernáculo. Por quê?
Porque a Bíblia diz que eu sou o templo. Então a sua alma precisa de manutenção. Precisa equilibrar o Hesed e o Gevurah na sua vida. Precisa trazer Tiferet na sua vida. O equilíbrio da beleza de Tiferet na sua vida. Nossa, Marcelo, essas palavras são complicadas. Eu não tenho tempo aqui de explicar. Mas o último lugar para você passar, a última porta, é a porta da vida. E esse é o segredo, porque a palavra vida é Raim. 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 Aí, minha esposa estava naquela aula muito forte. E essa aula, inclusive, sobre o Mística, está no meu curso. Está no meu curso. A aula completa sobre o Mística, explicando cada peça do Mística. Cada peça do Mística. Que eu vou subir já para a plataforma. Então, mas a maioria das pessoas não querem o conhecimento. Querem só agitar a alma. Toda vez que você agita a alma, ela não se limpa. A sujeira muda de lugar, mas não sai a sujeira. Olha aí, a Flaviana. Em uma aula já aprendi a limpar minha alma. Olha aí, eu gosto de ouvir esses testemunhos. A aula mística é impossível fazer numa live do Mística. É impossível. Aqui eu não posso mostrar para você. Né? Não posso mostrar para você. Foi 2 meses de aula sobre Mística. Minha esposa está falando aqui. Eu nem lembrava. 2 meses falando sobre o Mística. O conceito do Mística. Por que Deus fez o Mística? Então há muita coisa que nós precisamos mergulhar. Há muito alimento para a alma nos dias de hoje, nas instituições religiosas. Mas é pouco alimento para a vida. Para a vida. Precisa limpar a alma para chegar na Raim, que é vida. A palavra Raim, La Silva. Coloca de qual cidade você está nos vendo. A palavra Raim tem 2 Yud. Porque o Yud significa mão. A palavra mão é Yad em hebraico. São as mãos do Eterno sobre você. As mãos do Eterno sobre a sua vida. No Kodesh HaKodeshim, no Santo dos Santos, estava Aaron HaKodesh, a Arca Santa. Aaron HaBrit, a Arca da Aliança. Aaron HaEdut, a Arca do Testemunho. E dentro da Arca, estavam 3 elementos. 3 elementos. E aqui eu vou encerrar. 3 elementos. Estava lá as tábuas da Ser Devarot, as 10 palavras. Estava lá o Manhu, o maná. E estava lá o cajado que floresceu. O que é que significa isso? O cajado que floresceu fala do poder do Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo. O poder do Espírito do Santo não se manifesta no seu corpo, e nem na alma, mas manifesta no seu espírito. É no espírito. Eu fico louco quando alguém diz assim, a pessoa não sentiu o espírito, ou a cara dela, mas o espírito se vê pela cara. A pessoa não chorou, choro é da alma. O espírito se manifesta no meu espírito. O segundo elemento fala do manhu, que era o maná que caía no deserto. Veja, o que é que diz a Bíblia? Que o manhu, que significa ma é o quê? O que é isso? Caía no deserto, eles tinham que comer, não podia guardar. Não podia guardar. Só que o manhu dentro da arca não estragou.
De um dia para o outro o maná estragava, mas dentro da arca não estragou. Sabe por quê? Porque tudo que você guarda no seu espírito jamais vai estragar. Na aula de ontem eu falei do equilíbrio do espírito. Elisilda Rosa. Coloca aí de onde você está nos acompanhando. Ontem eu falei sobre o equilíbrio do espírito. O que você guarda no corpo pode ser roubado, pode estragar. O seu corpo está envelhecendo. O tempo está destruindo o seu corpo, o meu corpo. A sua alma, se você não dá manutenção na sua alma, ela te mata, ela te destrói. Mas no espírito, o espírito não precisa de manutenção. O espírito, o espírito é eterno. E quando o eterno, você guarda alguma coisa no eterno, aquilo nunca estraga. O maná dentro da Aron significa providência. Quando alguém diz para mim, Marcelo, eu estou desanimado, sabe por quê? Porque Deus não proveu ainda. Eu falei, então, porque você está crendo na sua alma. É a alma que sente que Deus não vai fazer. É a alma que acha, que sente, que chora, que se entristece e não vai fazer. Mas a certeza no espírito jamais duvida das promessas do eterno. Porque eu tenho uma certeza no meu espírito e não uma vagação, uma variação na minha alma. Não um momento. Quantas pessoas que você já viu que dentro da igreja a pessoa é o terceiro anjo. Mas aquilo é só um momento. Porque ela sentiu só na alma. Mas quando Deus, o Eterno, nos toca no espírito, quando o Eterno fala com você no espírito, e ele diz, ei, você está com medo por quê? No deserto eu dei maná que dura um dia. Mas para você eu dou maná no espírito que nunca estraga. E quando acabar você pode pegar mais. Eu não sei se você está pegando essa revelação. Não sei se você está pegando esse segredo. Para de esperar a providência na alma. Busca a providência no espírito. Providência no espírito. Eliseu, coloca de onde você está nos assistindo aí. No espírito. Veja o terceiro elemento. O terceiro elemento são as 10 palavras. Aser devarut. As 10 palavras. Você não precisa de mais do que 10 palavras. Mais do que 10 palavras. Sabe por que muita gente entra e sai da palavra de Deus? Sabe o que é? Eu desanimei. Porque a palavra não foi guardada no seu espírito. Foi guardado na sua alma. Ou até no seu corpo, né? Tem gente que tatua no corpo Jesus é o Senhor, mas nunca tatuou no espírito que Jesus é o Senhor. Nunca tatuou no seu espírito que a palavra do Eterno é viva e dura para sempre. Por que duvida? Ipatinga, Minas Gerais, audiência de Minas Gerais forte. Por que duvida? Então, quando eu sei, Marcelo, que eu estou atravessando a porta da vida, é quando a alma não consegue mandar mais em você. É quando a alma não consegue mais fazer você tomar decisões sem pensar. Porque a ordem é o quê? É o espírito dominando a alma, conduzindo o corpo. Mas o que as pessoas vivem hoje? O corpo movido pela alma que escraviza o espírito. Um corpo movido por uma alma escravizando o espírito. O Eterno está chamando você nesses segredos de Yeshua, que você precisa deixar o Espírito do Eterno conduzir no seu espírito e levar você à plenitude. Mais um segredo aqui só para encerrar? Ou você já quer ir embora?
Eu quero dizer para vocês, antes de vocês ir embora, que ontem eu abri as inscrições para a nossa comunidade de construção de realidade espiritual, corpo, alma e espírito. Ontem eu abri as inscrições. E você que não está ainda participando da comunidade construção de realidade espiritual, você está perdendo. Aqui eu estou dando uma centelha para você do que pode transformar a sua vida. O hebraico para mim não é um idioma. Olha, eu estudo hebraico, eu estudo inglês, eu estudo espanhol, eu estudo grego, mas o hebraico para mim é um idioma de transformação de vida. A Cláudia aqui já faz parte da comunidade. Eu fiz uma promoção, né? Estou dando o curso do Apocalipse completo de graça. 99,99% de desconto. E estou dando mais 20% de desconto na comunidade. Na comunidade você vai aprender sobre mística, na comunidade você vai aprender sobre os patriarcas, você vai ter todo o conhecimento do hebraico, da base até o topo. Você vai ter o conhecimento do Pardês, que são os níveis de conhecimento até chegar no topo, e as festas bíblicas, o ciclo dos meses, né, de Nissan, de Tishrei, as festas, enfim, você vai ter tudo num lugar só, você não vai precisar mais comprar curso em lugar nenhum. Porque o que não tiver na comunidade, você vai falar, Marcelo, não tem como a gente colocar mais isso aqui, que está faltando, um estudo sobre isso, um estudo sobre a vida de Moshe. Meu Deus, tudo pelo hebraico. Marcelo, eu quero participar. São 12 de R$ 47,00 até o dia 8. 12 de R$ 47,00, 47 alguma coisinha, 47. É um curso de hebraico, mas voltado para a construção de realidade espiritual. Você tem toda a alfabetização hebraica, todos os verbos, toda a gramática, tem tudo, mas tem um upgrade, que é o quê? Que são os estudos do tabernáculo, a cabala das letras hebraicas, o mais profundo da cabala das letras hebraicas, o estudo de cada letra do hebraico, o Aleph, a gemátria, o paleo-hebraico, tudo isso numa comunidade. Por isso que eu estou chamando de comunidade, porque não é um curso. São vários cursos no mesmo lugar. E quem está na comunidade vai poder falar, Marcelo, está faltando aqui algo que a gente quer aprender também. E aí eu vou colocar também. E eu vou estar sempre colocando mais conteúdo. E aí todas as pessoas da comunidade vão ter uma live comigo, uma aula ao vivo comigo para tirar dúvida e para estar participando ao vivo uma vez por mês comigo. E vai fazer parte de uma comunidade também no Facebook. E vai fazer parte também de um grupo no Telegram para receber material exclusivo. Vão receber também as parashiot, que são as leituras semanais. É muita coisa. Os segredos do Salmo 119. Então, quem quer participar da comunidade, o link está na minha bio, aqui no Instagram. Você vai lá na minha bio, tem o link, clica no link, você vai para a página de vendas, você já compra. Esse preço que eu estou fazendo de R$ 47,00 vai ser só até o dia 8 de novembro. Depois vai voltar o preço normal e aí não dá para reclamar. Nossa, está muito caro. R$ 47,00, você não compra nenhuma pizza. Me diz aí, quanto custa uma pizza aí na sua cidade? Nós temos pessoas do Brasil todo aqui. Quanto custa uma pizza aí na sua cidade? Eu fui comer uma pizza na casa da minha irmã, ela pagou R$ 60,00 na pizza. Né? Nós pedimos um lanche aqui, ficou quase R$ 50,00. Então, aqui, a cabala das letras hebraicas, valor numérico, uma vez que no hebraico não tem números. Exatamente, no hebraico não tem números. E cada letra, você pode estudar a letra de maneira profunda. Eu quero fazer, né, com os grupos, com as pessoas que estão na comunidade,
E isso não vou fazer já, mas até o final do ano, começo do ano que vem, com as pessoas que estão na comunidade, nós estudarmos juntos o Zohar. O Zohar. Você vai estudar com uma pessoa que é um seguidor de Yeshua, que não vai confundir a sua cabeça. Então, tudo isso na comunidade. Amados, 12 vezes de R$ 47 tá de graça. Como uma pessoa disse ontem na aula, que está de graça, né? Então, você vai entrar na comunidade, você vai aprender o hebraico, vai aprender a escrever o hebraico, vai aprender a transliterar, traduzir, mas vai ter também todos os estudos para você aplicar na sua vida, que eu acho o mais maravilhoso. O mais maravilhoso do hebraico não é falar o hebraico. O mais maravilhoso são as revelações que você tem no hebraico, né? Hoje você ouviu coisas aqui que uma pessoa falou aqui que só com o que ela ouviu aqui hoje, ela já conseguiu equilibrar a sua alma. Você imagina você estando numa comunidade onde eu vou estar ensinando, mas todo mundo vai estar trocando informações ali. Porque uma das coisas, quando você busca o hebraico, conhecimentos profundos, você não tem com quem comentar. Então, olha lá, a Cláudia comprou o curso no lugar do sapato. Exatamente, amado, porque dinheiro é questão de prioridade. Eu não tenho tempo aqui, senão eu ia falar o que é dinheiro em hebraico. E quando você descobre, eu já ensinei muitas pessoas, que quando você toma uma decisão no espírito, há uma manifestação no físico. Enquanto você não decide no espírito, o mundo físico não se manifesta. Por quê? Porque tudo acontece no espiritual primeiro. Então, quando você decide no espírito, então se manifesta no físico. Quando você diz, não vou comprar porque eu não tenho dinheiro, você nunca vai comprar. Quando eu tiver dinheiro, eu compro. Você nunca vai comprar. Agora, quando você decide, não, eu vou comprar porque R$ 47 é muito pouco, eu vou conseguir pagar, eu vou deixar de comer um lanche, eu vou desligar minha Netflix, eu vou dar um jeito. O Eterno vai colocar nas minhas mãos. Alguém me perguntou outro dia, qual é o segredo do judeu? Eu disse, o segredo do judeu é que ele aprende desde criança a decidir no espírito. E o espírito movimenta o mundo físico. Então, se você quer, vai lá na minha bio, clica lá no link, você vai para a página de vendas e você vai poder participar dessa comunidade. Não é só um curso. Você vai ter lá todo o conteúdo do hebraico, mas vai ter também o estudo profundo do Apocalipse. Você vai ter toda a alfabetização do hebraico, você vai ter o estudo dos patriarcas, o estudo da vida de Moshe, você vai ter lá a cabala das letras, o paleo hebraico, a gemátria, todo esse conteúdo em um só lugar. Estudo sobre os meses, né, o calendário judaico, o calendário bíblico, todos os meses, as parashiotes. Então, todos os estudos em um só lugar. Você não vai precisar mais ficar comprando um curso aqui, outro curso ali, e fica ali com um monte de curso, gastando muito dinheiro, você com 12 prestações de R$ 47 que você pode renovar. E eu, em 2000, estou já construindo a realidade espiritual, que em 2024 nós vamos subir o Har Sinai. Vamos subir o Har Sinai. A comunidade de construção de realidade espiritual vai subir o Har Sinai, lá em Israel. E lá no topo do Monte Sinai, com todo o conhecimento, 1 ano estudando juntos, aí nós vamos subir e vamos declarar as palavras proféticas em hebraico lá no topo do Monte Sinai. Amém? Quem gostou, coloca aqui, vem aqui, Gabi, você quer aparecer? Olha lá. Olha lá, essa aqui é minha menina, Gabi. Fala oi lá, pessoal. Oi. Nossa, mas que oi desanimado. Oi. Gente, quem gostou aí, manda fogo no chat. Se inscreve.
Eu vou deixar salvo essa live. Por uma semana eu vou deixar salvo aqui. E eu espero que você venha para essa comunidade. Essa live foi braba. Essa live foi braba, né? É, braba. Foi brava. Brava significa boa? É. Ah, então tá bom. Então foi brava. Então essa live foi brava. Olha lá a Cíntia lá, Oi, cumprimentando Cíntia. você. Olha lá o Adiel. Oi, Adiel. Olha lá. Você sabe quem é a Cíntia, né? Sim. Do pastor Esdras. Sim. É. Gente, shalom, shalom. A Lavânia também. Olha lá. Oi, Que o Eterno seja com todos vocês. Olha lá, pronto. Que o Eterno seja com todos vocês. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de vocês. Tá bom? Que o Senhor seja contigo. Eu espero vocês na comunidade Construindo a Realidade Espiritual. Se inscreva. Vai lá, clica no link na bio e participa. Deus abençoe a todos. Beijo. Shalom, shalom. Laila Tove a todos. Tchau.